Você vai escrever o seu projeto para a Plataforma Brasil e ainda não sabe o que precisa colocar na seção de metodologia? Calma, PhD, eu vou te ajudar. Depois da vinheta, eu vou te explicar tudo o que precisa ser contemplado no item de metodologia do seu projeto para que ele seja aprovado na Plataforma Brasil. Não saia daí. A sessão de metodologia é a sessão mais importante para o comitê de ética, certo? O que acontece? Nessa sessão, você vai precisar descrever em detalhes o que é que você vai fazer na prática ali na pesquisa. Por quê? Porque o comitê de ética ele vai avaliar a ética que o seu projeto tem, tá? Como que o seu projeto vai chegar no participante, como que você vai abordar esse participante. Então, a sessão de método ela traz exatamente essas informações. É dizer como que a pesquisa vai ser realizada, para que os pareceristas vejam, tá, os teores éticos que estão ali relacionados, se eles vão manter, né, a privacidade, enfim, não vai causar nenhum tipo de dano ao participante, que essa é a principal missão dos pareceristas da Plataforma Brasil, ou seja, do Comitê de Ética, tá bom? Então, por ser uma sessão tão importante, tá? Ela acaba sendo muito desafiadora, porque ali só vão caber 4.000 caracteres, certo? Então, o que é que vai acontecer? Aquele seu projeto que você usou para passar na seleção de mestrado ou de doutorado, provavelmente ele não vai servir. Se você mandar o seu projeto do jeito que ele foi aprovado na seleção para a Plataforma Brasil, provavelmente ele vai ser ou reprovado ou vai vir com algumas pendências algumas vezes até você conseguir aprovar ele. Por quê? Porque o nível de informação que a banca quer na seleção é totalmente diferente do nível de informação que a Plataforma Brasil quer para aprovar o seu projeto. Para a aprovação do projeto na seleção, eles queriam ver se o seu projeto é execuível, se dá para realizar, se tem uma lacuna de pesquisa, se tem potencial de publicação, tá? Para ser aprovado na Plataforma Brasil, o Comitê de Ética vai avaliar se o seu projeto ele respeita o participante, tá? E por isso ele vai precisar de algumas informações que não necessariamente o seu projeto de aprovação na pós-graduação tinha, tá? Então, neste vídeo eu vou te explicar de forma geral quais são as informações que você vai precisar ter nessa sessão de metodologia, tá? Para você ter uma noção, no meu curso Decolar na Plataforma, que é o meu curso de Plataforma Brasil e Comitê de Ética, onde eu ensino você a aprovar o seu projeto de pesquisa em até 30 dias, são 3 aulas para abordar esse assunto, para você ter uma ideia do nível de profundidade. No curso eu ensino passo a passo como que você vai escrever essa sessão. Ainda tem alguns templates de modelo para você ajustar para a realidade da sua pesquisa, tá? Então aqui eu vou te trazer dessa forma geral tudo que você vai precisar contemplar nessa sessão para que você consiga também ter êxito, ok? Então, repito, essa sessão ela tem que ter até 4.000 caracteres, por isso ela é tão desafiadora. Por ser a sessão mais importante, tá? A sessão que os pareceristas vão se debruçar, vão analisar com maior cautela, né? Ao mesmo tempo que é tão importante, você precisa de um detalhamento, você também não tem tantos caracteres assim. 4.000 caracteres para uma sessão de metodologia não é tanto se você for pensar em tudo que você tem que detalhar aqui. Por isso que é tão importante saber exatamente o que vai escrever, tá? E aí eu já te adianto que é melhor que você divida em tópicos para que essa sessão fique mais didática, tá? E aí no tópico 1, recomendo que você escreva os procedimentos da pesquisa. Então, qual é o tipo da sua pesquisa? É um ensaio clínico? É um estudo transversal? É um grupo focal, por exemplo, tá? Então, mostre qual é o tipo da sua pesquisa, se tem abordagem quantitativa, se a abordagem é qualitativa, se a abordagem é de métodos mistos, tá certo? Mostre também nesse tópico qual é o local do estudo onde a sua pesquisa vai ser realizada, beleza? No segundo tópico, você deve falar sobre os participantes da pesquisa. Então, aqui você vai dizer quem são os participantes, tá? Quantos são estimados, certo? Qual vai ser o método que você vai chegar nesses participantes? Como você vai definir o tamanho dessa amostra? Quais são os critérios que você vai usar para incluir esses participantes? Quais são os critérios que você vai usar para excluir esses participantes, certo? Por exemplo, podem ser critérios de inclusão: aceitar participar da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE ou o TALE, para se forem pessoas, né, abaixo de 18 anos, que é o termo de assentimento livre e esclarecido.
qual é a faixa etária dessas pessoas, qual é o gênero, quais são os critérios de saúde, por exemplo, né? Se você for fazer um estudo para a área da saúde, se você for fazer um estudo para a área de humanas, quais são os critérios que fazem com que você inclua essas pessoas na sua pesquisa, certo? Tem que colocar também os critérios de exclusão. E os critérios de exclusão, eles não são o contrário dos critérios de inclusão, são aqueles critérios que aqueles participantes têm que você não deseja para a sua pesquisa, e por isso vai excluir. Por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com insuficiência venosa, que é aquela doença que as pessoas têm varizes e tal. Então, eu não queria incluir pessoas que tinham diabetes, eu não queria incluir pessoas que tinham problemas cardíacos, por quê? Porque esses desfechos clínicos, eles poderiam interferir no meu resultado, tá? Mas, Paula, eu não consigo, não, se eu excluir essas pessoas, eu não vou ter uma amostra, então beleza, então você pode incluir, mas você vai incluir só aqueles que tenham, né, diabetes e hipertensão, por exemplo, que sejam controlados por medicamento. Então, tudo isso, veja que é ajuste de critério. Então, você tem que dizer quando você vai incluir o participante e quando você não vai incluir o participante, né? Quais são os critérios que fazem com que eles entrem e quais são os critérios que fazem com que eles não entrem na sua pesquisa, tá? No terceiro tópico, você deve trazer os instrumentos de coleta de dados. Então, como que você vai coletar esses dados, certo? Qual é o instrumento que você vai usar? Vai usar um questionário validado? Cite a fonte, né, desse questionário. De preferência, use um que já foi adaptado para a realidade aqui do Brasil, né, que já tenha sido realizado um estudo em português, para que você tenha essa confiabilidade de fazer essa pesquisa. Se você vai usar algum tipo de instrumento desse tipo, roteiro de entrevista, questionário, coloque isso como apêndices ou anexos. Então, vão ser apêndices aqueles arquivos que você criou. Por exemplo, um roteiro de entrevista. O TCLE é também um apêndice, inclusive o apêndice mais importante que você precisa anexar. Os anexos são aqueles documentos que não são seus. Por exemplo, um questionário validado, que você pegou de um artigo que já foi publicado. Então, aquilo é um documento de terceiros. Então, ele vai como anexo, certo? Nesse tópico ainda, você tem que dizer como que você vai aplicar, tá, aos participantes, quanto tempo tem de aplicação, não é questionário, como que você vai coletar esse dado, quais exames você vai fazer, enfim, como que você vai coletar as informações aí para a sua pesquisa, certo? Quais são esses dados que você vai coletar, como vai coletar, quem vai coletar, certo? No quarto tópico, agora entra o tópico de análise de dados. Então, como que você vai analisar? Qual é o software? Você vai tabular os dados no Excel, depois vai subir um programa como, por exemplo, o SPSS. Qual é o tipo de teste estatístico que você vai usar? Por exemplo, vai ser é, sei lá, teste T de Student, tá? Então, tem que dizer essas questões. Qual é o valor de P que você vai considerar significativo? Por exemplo, P menor que 0,05 vai ser considerado significativo. Quais são as variáveis que você vai analisar? Se são dados qualitativos, como que você vai analisar esses dados qualitativos? Se vai ser análise fenomenológica, se vai ser análise de conteúdo da Bardan, tá? Como que você vai fazer essa análise? Isso tem que estar aqui nesse tópico. Se vai usar algum software como Atlas TI, por exemplo, ou como NVivo, enfim, tá? No tópico 5, você vai falar das considerações éticas. Então, você tem que dizer que essa pesquisa ela só vai começar depois que for aprovado pelo Comitê de Ética, tá? Que só vão participar da pesquisa aquelas pessoas que aceitarem participar assinando o TCLE, como que você vai garantir a confidencialidade dessa pesquisa, como que você vai garantir a privacidade dos dados, tá? Desse participante, como que você vai garantir o anonimato desse participante, como que você vai prever o ressarcimento de despesas de transporte, alimentação, internet, por exemplo, desse participante. Tá? Então, você precisa revisar cuidadosamente o seu projeto antes de submetê-lo para garantir que ele tenha todos esses tópicos. É por isso que no meu curso eu trago isso em detalhes, eu trago modelos para que você consiga escrever por cima e aí você tem uma chance muito maior, tá, de conseguir aprovar o seu projeto de primeira. Todos os meus alunos que já fizeram o curso conseguiram, né, aprovar o seu projeto de primeira e nunca tiveram nenhuma correção no item de metodologia, porque realmente foi muito bem escrito com base no que o curso traz, tá bom? Então, se você quer conhecer o Decola na Plataforma, que é o meu curso Plataforma Brasil e Comitê de Ética para aprovar o projeto em até 30 dias, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal também para ter acesso a mais conteúdos como esse sobre Plataforma Brasil, também sobre escrita acadêmica e pós-graduação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!